Olá, gente. Bom dia. Fazer um vídeo aqui sobre as temáticas calor, energia e trabalho, né? Então, inclusive o calor não está de brincadeira, né? Vou fazer sem um ventilador aqui, porque senão o barulho é insuportável. Tem um barulho que atrapalha, né? Não sei se chega a ser insuportável, mas atrapalha. Então, veja, isso que eu vou comentar está na página, a partir da página 164 do livro, que é o capítulo 9, máquinas térmicas, né? E aí, como eu não, a gente percebe nesse ensino remoto, né, que se eu passo uma quantidade muito grande de leitura, fica mais difícil para vocês têm outras disciplinas e tal. Então, eu acabo dentro do capítulo, se o capítulo é longo, como é o caso desse, escolho uma parte que acho que é mais importante, que também não perca tanto, se eu escolher só aquela parte, e aí eu vou tratar disso. Então, veja, a construção das máquinas térmicas, então a termodinâmica, que é essa área da física, termo vem de térmico, quente, né, disso, dinâmica vem de movimento, então é o movimento através da queima, através do que hoje comumente às vezes se chama calor, né? Então, muitas foram as propostas para a construção de máquinas. Então, a termodinâmica, essa área da física, ela é diferente das demais porque ela começa mais experimental do que teórico. Muitas das outras proposições da física é o contrário, né? É o mais normal de acontecer. Teoria, o teste, toda aquela questão, e depois você aplica, né? Cria aplicações. Termodinâmica foi o contrário. O pessoal começou a fazer as máquinas. Depois eles viram que as máquinas não funcionavam tão bem, que a gente está usando um recurso didático, né? Assim, mas é mais ou menos isso mesmo. Eles foram percebendo que as máquinas não funcionavam tão bem e foram em busca de aperfeiçoar essas máquinas, né? E aí gerou a ciência da termodinâmica. Então, em essência, o que é, em linhas gerais, o que é uma máquina térmica? Bom, então imagine que isso aqui, né? Imagine que isso aqui, ó, é uma coisa cheia de ar aqui, né? E aí, digamos que isso aqui possa ser aquecido. Aí eu vou aquecer. Estão vendo que aqui tem uma saída, né? Aqui, ó. Então eu aqueço isso aqui. Quando eu aquecer isso, o ar vai inflar essa bolsa, né? E vai tender a sair por esse orifício. Se eu colocar aqui uma hélice, aqui, um negócio que tem um eixo, esse ar vai bater aqui e a tendência vai ser o quê? Girar isso aqui, né? Então, eu vou criar uma máquina. Por quê? Porque se eu pego esse eixo e acoplo a uma roda, a qualquer outra coisa, eu vou gerar movimento. Posso acoplar uma roda para moer milho, para moer qualquer outra coisa. É uma máquina. Então, qual é o princípio que está fazendo ela funcionar? O vapor. Princípio térmico, né? Eu aqueço isso aqui, isso aumenta o volume e gera trabalho. Produz uma força que faz girar isso aqui, que está acoplado aqui a um eixo e que vai gerar um trabalho, né? Isso é a máquina térmica. Então, o que o pessoal percebeu, e aí tem
um texto bem didático sobre isso, uma tese de doutorado. Ah, mas uma tese de doutorado é didático? É, gente, às vezes a gente lê um livro, os jovens mesmo, lêem livros de 100, 200 páginas tranquilamente. Um texto de ciência, às vezes, ele é tão interessante quanto. Então, tem um texto que é bem didático, escrita boa, sem grandes dificuldades de ler, para quem tiver interesse, vendo esse vídeo, que é do professor Zanoni Tadeu, que, inclusive, infelizmente, não está mais com a gente, né? Conheci Zanoni na UFRN, e ele era professor do IFRN, e a tese de doutorado dele foi sobre a história da termodinâmica, algo assim, né? Princípios, baseado nas proposições de Gaston Bachelard e tal. E aí ele mostra bem detalhadamente lá como é que foi esse desenvolvimento, né, da termodinâmica. Mas eu deixo essa dica de leitura. O que se percebe é que a máquina térmica ela foi feita muito para extrair gás, né, matéria como petróleo e tal, para ser usado, né, para queima, para o aquecimento mesmo da pessoa em regiões frias, né. O que, em linhas gerais, o que o pessoal percebe depois é que as máquinas elas tinham um rendimento muito ruim. Ou seja, se trabalhava muito e se lucrava muito pouco. Quando eu digo lucro, no sentido do que se tirava lá, porque boa parte serviria praticamente para alimentar de novo a máquina. Então é aí onde eles vão. Porque é isso, gente. Por exemplo, os nossos ancestrais eles já faziam muito provavelmente isso aqui em dias frios, né? Para aquecer as mãos e tal, né? Para aquecer o corpo. No entanto, a gente pode dizer que isso ainda não era ciência. Por quê? Porque eles ainda não tinham instalado para o conhecimento disso. Ou seja, que movimento gera alteração térmica, né? Então, é quando você entende isso que você produziu um conhecimento. Albert Einstein dizia uma coisa bem interessante, né? Que você olha para uma coisa muito tempo, vezes, acho que ele cita 999 vezes, uma coisa assim. E você não vê nada. Você olha para aquilo e aquilo é só um acontecimento, é só uma situação. Você não... Um dia você olha para aquilo e você vê algo que você nunca tinha visto, uma relação, um entendimento sobre aquilo. Então ali é quando, nos desenhos animados, né, mostra o personagem acendendo uma lâmpadazinha assim, né? Então é ali onde você construiu um conhecimento. Você instalou para uma relação, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque é isso, como eu comentei para vocês, muito provavelmente nossos ancestrais faziam isso há muito tempo. É instintivo, como a gente diz, né? Você está com frio, você quer se aquecer, você já... Né? Mas não tinha esse... É a termodinâmica que vai trazer essa noção. Então, se eu posso, com o movimento, gerar calor, gerar alteração térmica, será que com alteração térmica eu posso gerar movimento? Então é isso que vai construir as máquinas, as Marias Fumaças, os trens, as máquinas a vapor que vão empreender a Revolução Industrial, tudo isso vai vir com isso, né? E aí, já indo especificamente para essa questão, para esse tópico, calor, energia e trabalho, que está aqui na página 164. Energia interna. Já começa assim tratando da energia interna. Então, uma coisa que foi muito salutar, muito importante para o desenvolvimento da ciência termodinâmica foi perceber-se que parte da energia ficava na própria máquina. Então, quanto mais eu reduzir então, essa energia que fica na própria máquina, mais
eu vou ter rendimento na minha máquina. Isso foi, como a gente costuma dizer, em linguagem coloquial, o pulo do gato, né? Ou seja, foi a coisa fundamental, importantíssima. Então, é aí onde nasce a primeira lei da termodinâmica. Só um esqueminha aqui para você. A primeira lei da termodinâmica, que é a seguinte, ó. O calor que uma máquina recebe, parte desse calor ela transforma em trabalho, que os livros didáticos trazem, representando sempre pela letra grega tal, certo? E parte dessa energia vai para a energia interna. Inevitavelmente. Isso a gente já toca na segunda lei da termodinâmica, né? De certa forma. Ou seja, quando nesse meu utensílio aqui, que eu estava representando aqui para você, eu aqueço esse gás para ele expandir, para aumentar o volume, para pressionar isso aqui, para girar um negócio, para gerar trabalho, inevitavelmente eu não vou conseguir, ou seja, inevitavelmente eu não vou conseguir que toda a energia que eu estou aquecendo o sistema seja transformada em trabalho. Por quê? Vamos para o motor de um automóvel, por exemplo. Porque o chassi ele vai aquecer, ou seja, a carcaça, né, do motor, ela vai aquecer. O combustível que vai ser explodido dentro, no caso do motor, ele já é explosão, não é simplesmente aquecer, como as máquinas a vapor normais. Esse combustível, ao explodir tudo, ele vai aquecer. E eu não vou conseguir aproveitar, digamos assim, essa energia para gerar trabalho. Então você pode, às vezes as pessoas usam até isso nos exercícios, nas questões de concurso. Quer dizer que então isso viola aquela lei que remete a Lavoisier, que remete a outras coisas, de que a energia então está se perdendo. Não, a energia não está se perdendo. Do ponto de vista físico, a energia não está se perdendo. Ela por isso que surge essa grandeza física, esse conceito que é energia interna, esse ΔU aqui, certo? Energia interna. Por que interna? Porque ela é própria do sistema. Então, ela se perde entre aspas, ou seja, ela se perde no sentido de que ela não vai ser usada para a realização do trabalho físico que eu estou almejando com a minha máquina. Mas ela não se perde no sentido físico, certo? Agora, quanto maior, percebe matemática simples isso aqui, quanto maior for esse termo, ΔU, menor será esse T. Por quê? Porque se eu tenho um Q aqui, por exemplo, se Q for 100, se ΔU for 80, tal só vai descer 20. Agora, se eu tenho 100 de calor e ΔU for 50, tal vai ser quanto? 50. Então, se eu diminuo a energia que fica no sistema, eu aumento o trabalho que a minha máquina vai produzir. Então, é aí que surge a ciência da termodinâmica. A ciência da termodinâmica surge para tentar otimizar as máquinas, tornar as máquinas cada vez mais eficientes, no sentido de realizar mais trabalho pelo calor que recebe, né? E isso é bastante difícil, porque tanto é difícil conter o calor, como impedir que ele entre em algo. Por exemplo, uma geladeira, um refrigerador, que você tem aí em sua casa, possivelmente. Ele é o contrário da máquina térmica, né? Digamos assim, ele funciona de forma contrária, ele é feito para resfriar. Então, por mais nova, avançada e etc. que seja a geladeira, ela está longe de ser 100%. Né? Por isso, porque tanto é difícil impedir que o calor saia, né?
de algo que seja transmitido, né? E, portanto, um refrigerador, por exemplo, o que eu quero é justamente isso, manter ele frio, né? Então, impedir que o calor entre é muito difícil também. Tudo que envolve térmica, porque calor, como a gente viu no tópico anterior, no capítulo anterior, na verdade, calor ele é energia, né? Eu só posso falar em calor quando eu tenho energia em trânsito, quando eu tenho um corpo de maior temperatura e um corpo de menor temperatura, e que essa energia está fluindo do corpo quente para o corpo frio. Aí eu tenho calor. Calor é um processo, né? Não é mais como a ideia de calórico que tinha antes do calor, né? Que é como se fosse uma substância, uma coisa que sai de um canto e vai para outro. Não. A energia, então eu tenho um corpo quente aqui, então as moléculas estão vibrando. Se eu colocar ela perto do corpo frio, essa vibração vai começar a passar para cá, como se fosse um pessoal empurrando assim, batendo, né? Se chocando. Com o tempo, essa aqui também vai estar se chocando, até que eles vão estar em mesma vibração. Esse processo é que é o calor. Calor não é uma substância hoje, dentro dos pressupostos atuais da ciência, que sai de um lugar e vai para outro. Isso é o calórico, né? Pressuposto substancialista do conhecimento. Hoje não. Hoje, o que se considera é que o calor é uma forma de energia e, portanto, um processo, né? Então, essa é a primeira lei da termodinâmica, e a primeira lei da termodinâmica, ela traz, como eu acabei de falar, o texto aqui também traz, para que ela seja construída, digamos assim, para que ela seja colocada em prática, ela faz surgir uma nova grandeza física, um novo entendimento sobre a matéria, inclusive, etc., que é a energia interna. Então, todo o sistema termodinâmico vai... Isso já é a segunda lei da termodinâmica, né? Então, se eu conseguisse zerar... Olha aí. Se eu conseguisse zerar isso aqui, seria ótimo. Se eu conseguisse zerar esse termo aqui, do ponto de vista da realização do trabalho, né? Isso traria alterações, mas isolando assim a situação, digamos, né? Se eu conseguisse zerar esse termo aqui, meu trabalho seria máximo. Mas jamais se consegue fazer isso, né? Então, a primeira lei da termodinâmica, ela vai gerar outra lei, que é a segunda lei da termodinâmica, que vai justamente tratar disso. Antes disso, então como é que eu calculo o rendimento de uma máquina térmica, né? Só fazer aqui mais uma vez um esqueminha escrito aqui para ajudar a gente. Então, como é que eu calculo o rendimento de uma máquina térmica? Olha, não é tão complexo a gente entender. Então, o rendimento, os termos da física, eles vão muitas vezes utilizar letras gregas. Diria um professor meu que é isso, né? Já somos gregos. Ele dizia isso de certa forma, como uma forma de problematizar isso, inclusive. Mas veja, letra grega Ni tem relação com o N, né? Claramente você vê, é como se fosse nosso N, veio um pouco disso. Então, o rendimento da máquina térmica é 1 menos a energia interna dividido pelo calor, Q1. Ou seja, está aqui no livro, né? Está aqui no livro, na página 167. Certo? Bem explicadinho aqui, com figura, com coisa. Por isso que o livro é importante, certo? Porque os livros sempre são importantes, né? Os livros são
uma coisa assim que foi criada pela humanidade e que está aí, acredito que nunca vai acabar, porque eles estão cheios de informações importantes, né, pelos livros que nós aprendemos muitas das coisas que a gente vem aprendendo enquanto humanidade, né? Então veja, a quantidade de energia interna que o meu sistema comportou, ficou, né, dividido pela quantidade de calor que ele recebe, né? Então, 1, que é a totalidade, né, menos isso vai dar o rendimento da minha máquina. O que é que a gente tira disso aqui? Que quanto maior for o calor que né, que for oferecido, e quanto menor for a energia interna, esse termo aqui vai dar menor. Percebe? Essa fração aqui vai dar menor. Quanto maior for o calor e menor for a energia interna, esse termo aqui vai dar menor, vai dar pequeno. Logo, quando eu subtrair ele de 1, vai dar grande. O rendimento vai ser grande. Então, se eu recebo muito calor, ou mesmo se eu receber a mesma quantidade de calor, mas a energia interna for menor, quando eu divido um menor pela mesma quantidade, vai dar um valor pequeno. Esse valor pequeno, se eu subtrair ele de 1, vai dar um valor grande. Diferente se eu subtraísse de 1 valor grande, que daria um valor pequeno, né? Então dá um rendimento. Eu posso aproximar isso aqui em termos apenas de calor. Entre calor recebido, Q1, embaixo, e calor utilizado, Q2, aqui em cima, chamando de calor Q1, calor recebido, e o calor utilizado. Tem a mesma lógica, né? Se o calor utilizado for grande, né? Inclusive está osso aqui o negócio. Sem ventilador está difícil. Então, o calor não utilizado, melhor dizendo, né? Calor não utilizado. Energia interna é o calor que eu não utilizo, que fica na máquina. Se o calor não utilizado for grande, ou seja, ficar muito calor na máquina, quando eu dividir pelo calor recebido, que vai ser sempre o mesmo, para uma determinada situação, esse valor vai dar grande. Quando eu subtrair de um valor grande, o rendimento vai dar pequeno. Mas como eu já tinha falado anteriormente aqui nesse ponto, se o calor não aproveitado for pequeno, quando eu dividir pelo calor total, vai dar um número pequeno. E aí, se eu subtrair 1 disso, vai dar um valor pequeno, né? E o rendimento é grande. Porque quando eu subtrair um valor pequeno de 1, dá um número grande. E eu ainda posso, em último caso, deixar isso aqui em termos de temperatura, porque o calor está relacionado com a temperatura, né? Temperatura e calor são coisas diferentes. Como a gente falou aqui, quando a gente diz eu estou com calor, por exemplo, em parênteses, estou com calor, na verdade, do ponto de vista físico, não está correto, né? Só que a gente não precisa estar dizendo, a temperatura do meu corpo está alta. Eu posso dizer, eu estou com calor. Mas do ponto de vista físico, o que você está querendo dizer quando você diz eu estou com calor, é que a temperatura do seu corpo está alta. Porque calor, como eu falei há pouco, dentro desses novos pressupostos, ele não é mais uma coisa que está presente no corpo. Isso era um pressuposto substancialista, antigo e tal. Calor é algo que está em trânsito, tem a ver com um trânsito, com um processo. Fluxo de energia, né? Mas a medida dessa energia é o quê? É justamente a temperatura. Então, em último caso, eu posso ir transpondo essa expressão do rendimento de uma máquina térmica para essa, né, em termos apenas de calor, e por último, para essa aqui em termos apenas de temperatura. Então, a temperatura da fonte fria e a temperatura da fonte quente. O que quer dizer isso? A temperatura da fonte quente é a temperatura que eu recebo, com que eu estou em contato, né? A temperatura da fonte fria é a temperatura que eu, por exemplo, o carro expele o dejeto do combustível,
né? Então a relação é a mesma, certo? A relação é a mesma dessa que a gente tratou anteriormente, tá certo? Entre realização de trabalho e temperatura e calor. Ou seja, quanto mais energia térmica, desliga o ventilador, né? Quanto mais energia térmica eu retenho na máquina, menor o rendimento da máquina. Percebe? Por quê? Porque menor estará sendo a quantidade de trabalho realizado. Se a energia interna é alta, esse ΔU é alto, o trabalho é pouco. Entendeu? É menor o rendimento. Então isso é que é interessante. Ou seja, se eu liberei o dejeto da minha máquina com a temperatura pequena, é porque a máquina está quente. Se ela está quente, ela reteve energia, portanto eu não vou realizar tanto trabalho. E aí, ó, quando eu divido essa temperatura pequena, né? Aliás, o contrário disso que eu estava dizendo, porque realmente o calor está me deixando. Se a temperatura é pequena, é porque eu realizei trabalho, né? Se a temperatura é pequena, é porque eu realizei muito trabalho. Então, quando eu divido temperatura pequena por temperatura que eu recebi total, eu vou ter um número pequeno. Quando eu subtraio 1 de um número pequeno, o rendimento é grande, né? Então, o esquema é esse. Se a máquina retém energia, realizou pouco trabalho. Se a máquina não retém tanta energia, ela realiza mais trabalho. Certo? A camisa aqui que eu diga. O suor. Certo? Então, com isso a gente passa adiante. Então, a primeira lei da termodinâmica é essa, que relaciona trabalho, calor recebido, energia recebida, energia térmica recebida. Em vez de calor, tratar de energia térmica até. Né? E a energia que a máquina retém, que é a energia interna. Então, relaciona esses três termos à primeira lei da termodinâmica. E a gente viu como é que a gente pode estudar o rendimento de uma máquina térmica, né? E aí a gente trata agora de dois pressupostos interessantes, que é o ciclo de Carnot e a segunda lei da termodinâmica. Sadi Carnot, esse camarada aqui, né? Esse francês aqui, ele criou um ciclo que é um ciclo teórico, um ciclo apenas hipotético. Por quê? Porque em alguns estágios do ciclo de Carnot, da máquina que ele cria imaginária, é possível reverter o sentido da energia. Ou seja, os processos eles são sempre reversíveis na natureza. Por exemplo, o calor flui sempre do quente para o frio. Na máquina de Carnot, ele admite algumas situações em que eu poderia ter um processo reversível. Por que é importante? Então, mas não faz sentido isso. Como é que ele está criando uma viagem, uma imaginação, uma coisa que não é verdade? Sim, mas é interessante porque mesmo fazendo isso, a máquina protótipo de Carnot não tem 100% de eficácia, percebe? Então é uma evidência clara, ajuda a evidenciar que jamais eu vou conseguir uma máquina 100% que obtenha 100% de rendimento. Mesmo eu considerando pequenos estágios reversíveis, que não acontecerá, eu não consigo 100%. Então é evidência de que jamais, e aí é isso que é a segunda lei da termodinâmica, né? Que aí você tem, para a segunda lei da termodinâmica, você tem vários enunciados. Porque várias pessoas estudaram, Rudolf Clausius foi um dos que estudou, o próprio Max Planck, mais um pouco depois, vários outros estudaram essas questões e foram dando suas contribuições em termos de enunciado. Então, a segunda lei da termodinâmica ela é uma lei teórica. Ela é uma lei apenas teórica, ela não tem uma fórmula, como a primeira lei tem. Por quê? Porque ela é justamente uma conclusão
né, acerca da primeira lei, que é o seguinte: é impossível realizar uma máquina que consiga transformar todo o calor em trabalho. Por quê? Porque é impossível para qualquer máquina eu zerar esse termo aqui, esse ΔU, ou seja, eu zerar a energia interna da máquina. Por quê? Porque eu não consigo construir uma máquina sem existir uma máquina. Ou seja, eu não consigo construir uma máquina que não seja feita de um material que esquente, por exemplo. Né? Então, por isso que a gente às vezes diz assim, antigamente isso era mais comum, hoje em dia os automóveis estão... Mas antigamente, há 20, 30 anos atrás, os automóveis eram mais... davam mais problemas porque eram mais velhos aqui no Brasil, por exemplo. Né? Então, existia muita coisa, ainda existe, óbvio, mas existia muito nos interiores, por exemplo. Quer dizer assim, o carro esquentou, né? O motor do carro esquentou. E aí eu sempre discuto com os estudantes, olha, sempre esquenta. Quando a gente diz que o motor do carro esquentou, na verdade a gente quer dizer o seguinte, o motor do carro esquentou mais do que o que deveria. Né? E aí gera problemas, inclusive riscos de explosão, etc. Mas o motor sempre esquenta. O que é que determina que o motor do carro sempre esquente? A primeira lei da termodinâmica. Ou seja, sempre parte da energia vai ficar aqui, ó. Parte da energia vai ficar aqui. E aí não é à toa que quando o carro está esquentando, ele não funciona bem. Né? Por quê? Porque a energia dele está indo toda para esquentar o carro, que não é o que eu quero. Eu não quero que o carro esquente. Se eu pudesse, o carro não esquentar era nada. Mas não posso fazer isso. Não posso fazer isso por quê? Porque o chassi é feito de metal, etc. Tudo é feito. A carcaça do motor, etc. Então, é impossível construir uma máquina que eu só conseguiria isso se naturalmente eu conseguisse que o calor voltasse. Eu esquento, aliás, vou do quente para o frio, agora por uma questão, por um passe de mágica, digamos assim, o calor agora volta de novo para cá. Aí eu ficaria nisso. Aí eu só precisaria abastecer uma vez meu carro. Mas isso não é possível. Para mim fazer com que a geladeira faz isso. A geladeira esfria, né? Vai do quente para o frio. Mas ela faz isso por quê? Porque ela está ligada na tomada, ela está gastando energia de outra forma, energia elétrica. E para mim gastar energia, para gerar energia, não faz nenhum sentido. Né? Então, espontaneamente, o calor vai sempre do quente para o frio. E isso faz com que, primeira lei da termodinâmica, parte da energia sempre seja perdida, entre aspas, para o que eu quero. Ou seja, parte da energia sempre vai para esquentar a máquina. Né? E, em última instância, que é a segunda lei da termodinâmica, isso me deixa claro que eu nunca vou conseguir. Então, ter uma máquina totalmente 100% rendimento. Né? 100% perfeita em termos de rendimento. Então, aquele pessoal, lembra? Aquela hipotética história que a gente estava contando, que não é hipotética, isso realmente aconteceu, mas aqui a gente está tratando em poucos minutos de algo que aconteceu durante séculos. Aquelas pessoas, quando foram tentar aperfeiçoar a máquina, a primeira coisa que elas chegaram foi o quê? Parte da energia fica na máquina. Isso foi a primeira lei da termodinâmica. Depois disso, elas foram fazer o quê? Então eu tenho que zerar isso aqui. Aí elas chegaram à conclusão que jamais vou conseguir zerar isso aqui. Certo? Então eu vou conseguir uma máquina melhor, mas jamais uma máquina perfeita. É impossível um motor trocando o calor entre uma fonte quente e uma fonte fria. Essa é outra forma de anunciar isso. Vou conseguir que esse motor tenha um rendimento perfeito. Beleza? E aí, como parte desse planejamento de agora, porque em outras situações eu pedi apenas situações anteriores, eu pedi para você fazer um resumo, outras eu pedi para você fazer um mapazinho conceitual, um esquema, tinha um videozinho explicando como é que faz, etc, etc. Vários estágios aqui nos nossos estudos, né? Mas não podemos fugir da questão dos exercícios, porque os exercícios lógico-matemáticos, etc., os exercícios mais... eles ajudam a gente a entender essas coisas e tem vários... Inclusive,
estão presentes nesses exames que vocês fazem, etc. Né? Enem e outros exames. O Enem hoje não serve apenas para você ingressar na universidade, né? Ele serve até para outras coisas. É um exame muito importante. Então, dando seguimento a isso, eu peço nos planejamentos, está tudo lá no Seguiduc explicadinho, que você veja os exercícios resolvidos, nesse caso, os aqui da página 170, né? Repito, eu estou usando bastante o livro nessas aulas remotas, porque é a nossa base, assim, ele já foi adquirido, ele está lá na escola, se você ainda não tem, é só chegar lá e pegar o livro. Ele tem várias coisas interessantes, imagens, né, exercícios, coisas, então ele condensa uma série de coisas aqui. E como a gente percebe que vários estudantes não têm acesso, às vezes, a esses meios, internet, etc., então o livro você pode pegar ele, botar debaixo do braço, levar para debaixo de uma árvore, dar uma lida, né? E é um material fantástico, o livro. Então veja, você vai dar uma olhada nos exercícios resolvidos, eles estão resolvidos, repito, e aí quando você der uma olhada nos resolvidos, você vai tentar fazer os não resolvidos, né? Então uma coisa interessante aqui que, por exemplo, esses resolvidos trazem, em um deles aqui, é uma coisa bem clara que você tem que ter para resolver essas questões de termodinâmica. Isso eles cobram muito no Enem. Como assim? Cobra assim. Ele quer que você saiba. Se você não souber disso, você erra a questão. Se você não tiver isso claro, você erra a questão. Sempre em termodinâmica, quando você for fazer uma questão, resolver uma coisa dessa, você tem que usar a escala Kelvin. Certo? Por quê? Porque é a escala absoluta de temperatura, é a escala... quando a escala Celsius for zero, por exemplo, gelo aqui derretendo, a temperatura daquilo ali é 0 graus Celsius, até ele derreter totalmente. Em 0 graus Celsius, o equivalente disso à escala Kelvin é 273 Kelvin. Como assim, professor? Em 0 já vai estar em 273? Porque a escala Kelvin, ela não se baseia em ponto de fusão e ebulição de substâncias, como a Fahrenheit, a Celsius e outras escalas que antes se usavam. Ela se baseia no que se considera zero termodinâmico. Ou seja, que é a menor temperatura que já se alcançou, que é menos 273 Celsius. Então, a menos 273 Celsius, eu tenho 0 Kelvin. Portanto, a 0 Celsius, eu tenho quanto? 273. Né? Então, não é difícil de entender isso. Ó. Lembrando que Kelvin não tem esse apóstrofozinho de grau, né? Ó, esse apóstrofozinho de grau aqui, essa bolinha, não tem não, certo? É só o K mesmo. Então veja, quando não é difícil de entender isso. Isso é importantíssimo, gente. Então, ó, quando Celsius é menos 273, Kelvin é 0. Logo, quando Celsius for 0, Kelvin é 273. Né, ó, tá crescendo, ó. Menos 273, menos 272, menos 271, menos 270, até chegar em 0. Para chegar de menos 273 até 0, eu vou andar 273 pontos. Ou seja, eu vou de 0 a 273. Então, toda a vida numa questão dessa, você vai entender assim. Se está em Celsius, você vai somar 273 instantaneamente. Então, por exemplo, não sei o que, a questão temperatura 50 Celsius.
Quanto é 50 Celsius? Instantaneamente você vai fazer na sua cabeça. Em Kelvin. 50 mais 273. Que dá quanto? 223. De 323. Né? E assim por diante. Se for 100, 373. Né? Então sempre você vai fazer isso. Então nos exercícios aqui ele vai tá tudo resolvido, explicado aqui, bem explicado. Ele vai tratar de questões de rendimento, de questões de termodinâmica, etc. Tá certo? Da primeira lei da termodinâmica, dessa expressãozinha Q igual a tal mais ΔU. Ou seja, calor é igual a trabalho mais energia interna. Certo? E aí, os exercícios que eu... Porque tem muitos exercícios aqui ao final, né, do capítulo, os exercícios finais. Eu não tratei dos propostos, porque logo abaixo dos resolvidos são os propostos. Mas os propostos, nesse caso aqui, eles... Eu achei eles... Achei mais interessante a gente ir para os finais aqui. Certo? Então, as questões que eu escolhi para vocês fazerem, isso vai estar lá, já está lá no Sigeduc tudo direitinho, é a questão, os exercícios finais, ele dispõe aqui 23 questões para serem feitas, certo? Eu escolhi dentre essas a 5, a 13, a 16 e a 17. Então, se a gente faz a 5, a 13, a 16 e a 17, a gente mobiliza bastante coisa nesse sentido do que foi visto da primeira lei, da segunda lei, do rendimento, dessa questão da temperatura Kelvin, tudo isso, certo? Então, óbvio, se você puder fazer mais, você faz mais, mas no geral os estudantes já vão ter bastante, que ter bastante empenho para fazer essas, né? A gente já sou professor há quase 20 anos e já sei um pouco a dinâmica. O pessoal tem uma certa rejeição, mas depois vence essa rejeição e vai fazendo as coisas. Então, é isso, gente. O tempo passa muito rápido. O suor, que eu diga que o suor é um reflexo temporal aqui, né? Então, tratamos aqui dessa relação entre calor, energia e trabalho, da lei da termodinâmica, de rendimentos de máquinas, de tudo isso, tá certo? E colocando esses exercícios para vocês. Então, mãos à obra aí, bons estudos, não tá fácil, mas a gente está buscando aprender alguma coisa, né, gente? Aprender essas coisas importantes para a gente, que são, tanto do ponto de vista de fazer um concurso, de fazer um exame, de não sei o quê, mas para a gente, o conhecimento ele abre a nossa mente, ele faz a gente ver as coisas de outra forma, e cada coisa que a gente aprende nova gera questionamentos, abre uma janela para a gente ver outras coisas, né? E isso é fantástico, porque aí a gente vai encaminhando nossa mente para coisas interessantes, né? Beleza? Então, boa tarde, é isso aí, valeu!